Olá, tudo bem? Aqui é Geraldo Augusto do Você Tem Acesso. Paz. Seja bem-vindo a mais um vídeo da série Como Crescer Espiritualmente com Princípios na Palavra de Deus. E o livro da vez é a primeira carta aos Coríntios. Bom, agora aqui na tela do computador, vamos então aos fundamentos e ensinos. Mas antes, vamos orar? Pai de amor, Pai santo, único, incomparável, majestoso, Tu és conhecedor de eternidade, Tu és aquele digno de receber o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa devoção. Pai santo, eu quero te agradecer pelo privilégio de ser teu filho, pelo privilégio de servir ao teu reino, à tua obra, pelo privilégio, Pai, de estar gravando essas aulas para ajudar na edificação dos irmãos, para ajudar com que a tua palavra, teus ensinos fiquem selados, cravados, plantados, Senhor, no coração de cada um. Pai, que eu seja simplesmente uma ferramenta tua, eu quero me colocar na tua presença, mais uma vez, consagrar a ti os meus ouvidos, a minha mente, os meus olhos, os meus lábios, meu coração, reconhecer que quem governa sobre a minha vida é o Senhor Jesus Cristo, sobre a minha casa, sobre a minha família. Quero te agradecer, Senhor, porque eu sei que o Senhor tem preparado sobre a vida dessa pessoa que está assistindo a esse vídeo agora, algo muito precioso que só o Senhor sabe, que quer ministrar ao coração dessa pessoa, dessa vida, que seja simplesmente uma ferramenta diante de ti, e que esse meu irmão, minha irmã, que está ouvindo agora essa lição, tenha o seu coração aberto como um solo fértil para a semente desses fundamentos e ensinos, para que possam perseverar na caminhada cristã. E a ti, Pai, seja a glória, a honra, o louvor, o domínio e a majestade. Toda oposição que se levanta contra a gravação dessa aula, toda oposição que se levanta contra cada vida a assistir a esse vídeo, eu repreendo em nome de Jesus. E eu declaro que eu creio, Pai. Eu creio realmente nessas verdades. Eu creio realmente nesses ensinos. Que eu sei, Pai, que ao nós aprendermos aquilo que o Senhor nos orienta na Tua palavra, praticando isso nas nossas vidas, nós nos aproximamos mais e mais de Ti. Nós, então, desenvolvemos a nossa salvação. Nós, então, Pai, verdadeiramente teremos a vida de Cristo em nós e através de nós. Nos dá Tua graça, sabedoria, entendimento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bem, vamos lá. Se é o primeiro vídeo da série que você assiste, eu preciso falar algo para você. O que acontece? Nós não estamos estudando nessa série nós não estamos estudando cada livro de maneira teológica profunda, com um pano de fundo, contexto histórico, geografia, vida do autor, data em que foi escrito. Não é esse o propósito dessa série. O propósito dessa série, Como Crescer Espiritualmente com Princípios na Palavra de Deus, é que nós possamos estudar fundamentos e ensinos que a palavra nos ensina e que nós devemos colocar em prática na caminhada cristã. Então nós vamos ver aqui alguns versículos da primeira carta aos Coríntios, a primeira epístola aos Coríntios, de Paulo aos Coríntios, onde esses fundamentos e ensinos têm ensinamentos diretos para que você e eu possamos colocar em prática. Para que isso? Para que você entenda a direção do Senhor, era para que esses vídeos estivessem sendo gravados, para que você entenda
que a sua leitura bíblica, leitura e meditação bíblica é fundamental na sua vida. Para que você entenda que você lendo a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia toda, não apenas trechos isolados, não apenas caixinha de promessa, não apenas durante os cultos, não apenas no momento que você só está aflito e você abre aleatoriamente a Bíblia, não é isso. Mas que você tenha uma prática regular de leitura e meditação na palavra, de maneira que você, lendo e meditando, você encontra ensinamentos que você tem aplicação para a sua vida cristã. Então são verdades que cada livro ensina e quais as ações para qual o livro convoca. Então tem sido assim ao longo de todos esses vídeos. Essa é a aula de número 50, se eu não me engano, para a glória de Deus. Então é isso que nós vamos estudar, certo? Vamos lá. Primeiro, nós vamos ver agora algumas diretrizes para crescer em piedade. Agora, só esclarecer uma coisa aqui, uma outra coisa. Tem pessoas que entendem que piedade é você ter cara de coitado, né? Isso é um engano, isso está errado. Piedade não é você ter cara de coitado, não. Piedade é você ter uma vida devotada ao Senhor, né? Piedade não é cara de coitado. Tem cara de piedade, tem cara de coitado. Não. Piedade é uma vida dedicada a Deus. É uma vida de entrega a Deus. Isso é que é piedade. É uma dedicação, uma vida devota, uma vida de relacionamento com Deus, uma vida espiritualmente desenvolvida. Piedade não é você ter cara de coitado, né? É outra coisa, não tem nada a ver. E tem gente que às vezes fala, ensina isso e está errado. Agora vamos lá. A piedade, ela é transparente. Deixa eu apagar aqui. Ela é transparente, generosa, repleta de integridade e excelente caráter. A pessoa piedosa encara os relacionamentos pessoais como uma das maiores prioridades da vida e encara o fracasso nessa área como algo muito sério. Então, por exemplo, não adianta nada você ter uma vida dedicada a Deus, eu não digo uma vida religiosa, porque a religiosidade não é boa, mas uma vida que procura andar conforme Deus orienta, né? Se você não se dá bem com as pessoas, se você entende que os relacionamentos pessoais não valem a pena, tem gente que prega, por exemplo, ensina, orienta, não orienta não, mas orienta também, né? Que é muito importante sim o relacionamento pessoal. Nós vemos isso na palavra, Deus nos ensina isso, Jesus nos ensinou isso. Só que as pessoas muitas vezes, tem gente que prefere o relacionamento com um animal doméstico do que com uma pessoa. Então isso é muito grave. Então se você não encara isso como um problema, né, e você precisa priorizar o relacionamento pessoal, você está errando nisso. Lembra? Você ama a Deus, né? Algo de você para o Senhor, né? O Senhor já te amou primeiro, claro, mas também você tem um relacionamento na horizontal, uns com os outros. E quando você junta de você para o Senhor e de você para o teu próximo, do próximo para você, isso é a representação da cruz. Então, a sua vida cristã, né, o sacrifício de Cristo na cruz, o efeito completo dele na nossa vida
Não é só para que nós tenhamos um relacionamento com Deus, mas para que nós possamos, a partir disso, a partir do nosso relacionamento com Deus, que agora nós temos acesso ao Senhor, nós possamos também restaurar o nosso relacionamento com o próximo. Então é muito importante isso. A fim de manter a paz dentro da igreja, o crente recusará a travar ação legal contra um companheiro crente. Muito interessante isso. Por que eu digo muito interessante isso? Ontem minha esposa estava conversando comigo, diz que ela estava assistindo algum vídeo, ou algum estudo, alguma coisa assim, e num dos vídeos relacionados, ou ela estava lendo uma matéria, e alguma das matérias relacionadas falava sobre um vídeo, eu não lembro agora exatamente se foi um vídeo, se foi uma matéria, falando de que uma cantora gospel, né, eu chamo gospel porque não sei se realmente é cristã, não sei, não conheço, né, não posso afirmar, porque é do meio gospel. Ela, uma igreja convidou para que ela cantasse nessa igreja, não sei se era para algum evento, eu não sei se era para algum culto, não sei, mas que, segundo ali a informação, né, que estava sendo passada nesse vídeo, nessa reportagem, a igreja pagou um cachê, né? Veja só, cachê. Pagou um cachê antecipado de em torno de R$ 3.000 e a pessoa não foi, a cantora não foi na data. Não podia ir, não foi, e remarcou, não foi. E o que acontece? A igreja então se sentiu lesada, e acionou judicialmente essa cantora. Então, nós vamos ver aqui alguns versículos, nós vamos entender que para que haja paz dentro da igreja, e aí não pensa só que é dentro pensa só que é dentro da igreja local, né? E pensa só que é ali somente na igreja local. Não pensa que é só ali. Pensa que hoje, no mundo globalizado que nós estamos, interligado, não pensa que é algo só isolado. Porque hoje você tem esses relacionamentos, né? Entre irmãos de diferentes ministérios, diferentes denominações, de várias localidades, pessoas viajam, e hoje você tem uma facilidade de internet, rede social muito grande. Então a paz não é só dentro da igreja, mas da igreja local. Mas pensa na igreja aqui, ó, com I maiúsculo, a igreja de Cristo. E a igreja de Cristo, ela está em toda a terra, ok? Não só na igreja, no prédio onde a congregação local se reúne, mas pensa no planeta de uma maneira geral. Então, nós precisamos de recusar travar ação legal contra um companheiro crente. É muito importante isso, nós vamos ver isso aqui. A pessoa piedosa, ela busca a reconciliação e a cura na família ao invés do divórcio. Então lembra que nós falamos de restaurar o relacionamento nosso para Deus e uns aos outros, né? Então nós recebemos o ministério da reconciliação, né? Algo que foi concedido a nós. Então nós precisamos de buscar sim, reconciliar e buscar cura, buscar o perdão, ao invés do divórcio. Tem gente que critica aquele que mostra algumas coisas erradas que têm acontecido no meio cristão,
onde muitas pessoas têm separado, casado, separado, casado, separado, casado, e pessoas têm uma certa notoriedade, né? Tem uma certa visibilidade, e isso influencia muito as pessoas. Então tem algumas pessoas que falam, olha, essa atitude não é bíblica, por isso. Explica na palavra de Deus por quê. E quando essas pessoas mostram isso, a verdade, tem gente que não gosta, que é absurdo, tá falando do outro, não sei o quê, babá, babá. Só que na verdade, nós precisamos seguir o caminho inverso, né? Um caminho de reconciliação. Só que as pessoas hoje estão casando, separando, casando, separando, casando, separando, casando, separando. Se eu não me engano, anualmente nós estamos aí com em torno de 300, quase 350 mil divórcios no Brasil. Se eu não estiver enganado. Então é algo muito sério isso. Então a pessoa piedosa, ela busca isso, e ela honra e apoia aqueles que Deus estabeleceu como autoridade na igreja. Precisamos fazer isso também. A pessoa piedosa aceita qualquer perda a fim de segurar ou manter relacionamentos corretos na família ou na igreja e os entrega a Deus para sua restauração e satisfação. 1 Coríntios 3,17. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Reconheça que seu corpo é o templo de Deus. Né? O templo de Deus, né, não é o prédio. Não é o prédio. Ok? O templo de Deus sou eu, é você. Então quando você fala, eu fui à casa do Senhor, né? Eu entendo até o teu coração, mas está errado. Porque o templo sou eu, é você. Recuse-se a manchar essa casa de Deus. Então a minha vida e a sua vida precisam ser vidas que honrem a Deus. O nosso corpo precisa ser um corpo que honra a Deus. E não o contrário. 1 Coríntios 6, 1 a 11. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-la a juízo perante os injustos, e não perante os santos? Aqui, ó. Tendo questão contra outro, submetê-la a juízo perante os injustos, não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para a vergonha vos digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade, mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante incrédulos? O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Porque não sofreis antes a injustiça? Porque não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós os lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Nunca recorra à lei contra o companheiro crente e comprometa-se em manter seu casamento saudável e intacto.
1 Coríntios 7, 10 a 16. Ora, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se porém ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido. E que o marido não se aparte de sua mulher. Aos mais digo eu, não, Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo, e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém, agora são santos. Só um detalhe aqui importante em relação às crianças. Crianças de pais não crentes, fiéis ao Senhor, de não crentes, são crianças impuras. Sem querer criar polêmica, mas uma criança que não é educada no caminho do Senhor, ela é uma criança que não está em Deus, Se não está em Deus, você pode ver muitas vezes crianças que fazem coisas absurdas por aí, Absurdas por aí. Então não se equivoque, não. Você que está me assistindo, você provavelmente é um irmão em Cristo. Não ache que só porque você é um cristão, uma cristã, que seu filho é um inocente no sentido de não fazer nada de errado, não pecar. Muitas vezes as crianças hoje em dia, e cada vez conforme o tempo vai passando, os anos vão passando, o tempo de inocência de cada criança vai diminuindo. Antigamente, a inocência, um exemplo, tá? Ela ia até, vamos dizer assim, a pré-adolescência, um pouco depois. Hoje em dia está muito menos. Crianças com muito menos idade, elas já estão extremamente contaminadas por tudo que as cerca, no colégio, infelizmente por aquilo que os pais permitem que entre nos seus lares. Então tem criança, por exemplo, que de 5 anos de idade ou menos, eu já vi estudos sobre isso, tem psicólogos, terapeutas, que já atenderam inclusive crianças, pais com suas crianças bem pequenas, crianças viciadas em pornografia, por exemplo. Então isso é muito sério. Então não acha porque é criança que está tudo ok, ou só porque você é cristão, cristã, que está tudo ok com seus filhos. Você precisa educá-lo no caminho, não mostrar o caminho, mas você caminhando no caminho, trazer o seu filho para junto de você no caminho, certo? Mas vamos lá. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos não fica sujeito a servidão nem o irmão, nem a irmã. Deus os tem chamado à paz. Pois como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Então, a orientação de Deus é: não se divorcie de um cônjuge descrente se ele, se o seu marido ou se a sua esposa quiser ficar com você. Ou impeça se ele quiser dissolver os laços do matrimônio. Então, é muito importante isso aqui. Se vocês casaram e vocês não tinham Jesus, vocês não eram os dois, não serviam ao Senhor, não é porque um ou outro entregou a vida a Jesus que é para que você se separe, se divorcie. Se o descrente, você, depois de casado, você entregou sua vida para Jesus, amém, ok. Ele quer ficar com você? Beleza. Agora,
Se ele não quiser ficar, não quero, você agora é crente, ou ela, né? Você agora é crente, mudou tudo, eu não quero, não quero, não quero, não quero, não quero. E a pessoa quer se separar, beleza. É o que a palavra de Deus mostra aqui, ó. Mas se o crente quiser apartar-se, que se aparte, né? Ok. Mas se ele quiser ficar, tudo bem. Ok? Então é importante isso. Agora, é claro que eu entendo que existem alguns casos extremos. Digamos, você tá. Existem casos extremos, né? Casos de violência, perigo de vida, de morte, né? Risco de morte. Tem casos extremos e que não, não tem como, se a pessoa permanecer casada, a pessoa vai morrer. Como nós vemos exemplos aí, né? Nós vemos exemplos aí no cotidiano. Então é um caso extremo. Mas fora isso, porque agora o fulano, eu entreguei a vida a Jesus e ela ou ele mudou, não é mais a mesma pessoa comigo, é o que a palavra de Deus orienta, certo? Então isso é muito importante. Agora outra coisa, isso na minha visão, pela palavra de Deus, isso não se aplica a você que não se casou. Como assim? Casado é casado. Amaziado, é uma expressão antiga até, né? É amaziado. Então, se você não é casado diante da lei e diante de Deus, você, por morar junto, você não tem marido e você não tem mulher. Certo? Às vezes, tem irmãos que me procuram, normalmente irmã pergunta, né? Eu tô com meu marido e não sei quantos anos, sei lá, 5 anos, 10 anos, mas nós não nos casamos. Você acha que eu tô errado, não sei o que, não sei o que? Puxa, gente, não. Se a pessoa lê a palavra de Deus, medita nela, se ela cultua ao Senhor, é ministrado na palavra, recebe a palavra de Deus, claro que ela sabe qual é a verdade. Então uma coisa é você ser casado, outra coisa é você não ser casado, você morar junto. Então, por mais que isso fira algumas pessoas, eu procuro ser bem direto nisso, mas o que eu entendo na palavra ou você casa, ou cada um vai morar na sua casa e vocês terminam o relacionamento. Agora viver em pecado não pode, você está em fornicação, você está em pecado, né? Sexo, vida conjugal, sexual, de pessoas que não são casadas, isso é fornicação, isso é pecado. É pecado. E se você continuar nisso e não se arrepender, você vai para o inferno. Então não pode. Nós já moramos juntos há 15, 20 anos. Não importa, você está em pecado. Você entendeu? Há 20 anos que você está em pecado. Então você precisa se consertar. Você precisa se casar. Né? É preciso ter um entendimento nisso e se casar. Não tem como ser diferente. Você precisa casar. Então se você mora junto e você não quer acertar sua vida, desculpa, mas você está em pecado. Mas já tenho filhos, inclusive. Olha, nós temos uma história vivida. E agora? Ele não quer casar ou ela não quer casar. Desculpa, mas mesmo assim, se você não casar, você vai para o inferno. Me perdoa. Mas eu preciso falar a verdade. E eu sei que tem irmãos que vão assistir esse vídeo e que estão numa situação dessa. Então talvez
Você procura ter uma vida piedosa, dedicada de amor ao Senhor, de relacionamento com Deus, de amor ao próximo, de caráter. Não, você procura ter uma conduta de realmente quem foi alcançado pelo Senhor. Só que você mora junto, uma vida conjugal, e você não é casado. Então, não fica triste comigo, mas você está pecando, tá? Preciso te falar isso, eu preciso te alertar isso. 1 Coríntios 9, de 11 a 15. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito. Antes, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados ao próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim, ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma dessas coisas, e não escrevo isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta glória. Então, reconheça e honre o direito piedoso do ministro de apoiar aqueles a quem ele serve. Então, é necessário isso. Paulo estava dizendo isso aos coríntios, né? De como a coisa deveria ser conduzida ali. Então, você precisa reconhecer e honrar esse direito. Ok? 1 Coríntios 13, de 1 a 8. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze, que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde de ciúmes, não se ufana, não se soberbece, e não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Então, discipline-se na prática do amor, né, do amor ágape, em cada atitude, pensamento, palavra e ação. Então, nós precisamos nos exercitar. Nós temos, biblicamente, nós conseguimos enxergar ali quatro tipos de amor, né? O amor ágape, né? O HP, o amor. Se você está acostumado com a minha escrita aqui, né? Eu escrevo com mouse, então você já sabe que não fica lindão, a letra não fica lindona. Já não é lindona, né? Aqui assim no mouse, então. O amor filéu, ou filéu com F, né? Ao invés de PH, pode ser também. O amor eros. E o storge. Então nós conseguimos enxergar aqui
esses quatro, de acordo até com o Novo Testamento, né, escrito em grego. Então nós vemos aqui o amor HP é aquele incondicional. É um amor que nós só conseguimos ter com base no amor de Deus por nós, porque Deus é amor, e o amor de Deus por nós, quando nós estamos inseridos nesse amor, somente em Deus nós conseguimos um amor incondicional, um amor que abre mão de tudo, que suporta, que tudo espera. É esse amor aqui, condicional. Já o amor filéu é aquele amor de amigo. É um amor por afinidade. Então você quando você tem afinidade com uma pessoa, você se torna amigo, e vocês trocam figurinha, vocês têm interesses em comum, é esse amor aqui. É um amor condicional, né? Vocês têm ali os mesmos interesses, têm afinidades. O amor eros é aquele do toque, do carinho, né? Entre cônjuges. E o amor estorge é aquele amor da família, né? É o amor do teu oikos, da tua família, que você tem pelo teu irmão de sangue, né? Pelo teu pai, pela tua mãe, que os pais têm pelos filhos. Então nós enxergamos na palavra de Deus esses quatro aqui, né? Basicamente esses quatro aqui. Então, quando Paulo fala aqui sobre o amor, em 1 Coríntios 13, ele está falando do HP. É um amor incondicional, certo? Tem até um ensino, aprendemos muito, por exemplo, quando Jesus, após a sua ressurreição, ele se apresenta aos discípulos na praia e eles estão na pesca ali, outra pesca maravilhosa, e prepara para eles aquele lanchinho abençoado, né? Peixe, pão. Quando eles estão trocando ali ideia, conversando, e Jesus ele conversa com os discípulos, ele chega para Pedro e cura, né? Cura Pedro, cura a alma de Pedro. Por tudo aquilo que ele tinha vivido, pela traição, né, dele. E Jesus pergunta para ele: Pedro, tu me amas? Ah, sim, Senhor, eu te amo. Tá bom, então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Então vai lá e apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? E Pedro fica então, a Bíblia fala que Pedro então fica chateado por Jesus perguntá-lo pela terceira vez. E aí ele fala: Senhor, tu sabes todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. E aí o Senhor vai lá então e apacenta as minhas ovelhas. Então, na verdade, na tradução, muitas das Bíblias, né, nós encontramos a tradução somente o amor. Tanto a pergunta que Jesus faz, se Pedro o amava, quanto a resposta de Pedro. Só que na verdade, se nós formos ler na Bíblia, uma tradução, se eu não me engano, King James, né? King James, fiel, nós vemos o seguinte, no texto, né, em grego ali, nós vemos o seguinte: Jesus perguntando, Pedro, você me agapau, né, que é uma conjugação do HP, né? Ou seja, você me ama com o amor ágape. Você me ama com o amor ágape? Aí o Pedro responde: Ah, Jesus, sim, Jesus, eu te filéu. Aqui, ó, eu te filéu. Pedro responde isso aqui. Aí Jesus de novo: Pô, Pedro, você me agapau? Não, Jesus, eu te filéu. Aí Jesus de novo: Pedro, você me agapau? E aí Pedro
Então Pedro ele é curado, né? Por quê? Porque Pedro era aquele que era meio falastrão, né? Não, Senhor, ainda quando Jesus, por exemplo, prediz ali que ele vai ser preso, levado e que os discípulos serão dispersos, Pedro falou, o que Pedro falou? Não, Jesus, eu jamais, ainda que eu te abandone, eu jamais vou te abandonar. Estou contigo até o final. Ou seja, ele sempre quis mostrar que o amor dele pelo Senhor Jesus era maior do que os outros. Ele se colocava numa posição acima. Ele queria mostrar que o amor dele era um amor ágape, incondicional. Só que na hora H, ele negou Jesus, né? Por 3 vezes. E aí o que acontece? Então Jesus pergunta, Pedro, já que você então põe essa marra, essa banca de que seu amor é incondicional acima dos outros, por mim, é isso mesmo? E aí Pedro, ele responde, Senhor, meu amor pelo Senhor é condicional. Pedro, teu amor por mim é incondicional? Não, Senhor. O meu amor pelo Senhor sabe que eu te amo, filéu. Pedro não tem coragem de dizer que o meu amor pelo Senhor, eu vou, eu faço, não. Pedro já entende que na verdade, o amor dele é um amor ilimitado. E aí Jesus pergunta pela 3ª vez. E aí Pedro, puxa, Senhor, você sabe de todas as coisas. É como se eu estivesse falando assim, o Senhor sabe que ali eu falei demais, eu quis me mostrar melhor do que os outros, que eu vou resistir, que eu faço, que eu não sei o quê. Mas o Senhor sabe que eu não tenho condições de mim mesmo de te amar incondicionalmente. Eu até queria, eu queria isso, mas eu não consigo. O Senhor sabe que o meu amor pelo Senhor é um amor filial. Eu não consigo ainda ter um amor ágape pelo Senhor. E aí então, Pedro ele é curado. Né? Então o amor que Paulo escreve trata do amor incondicional. Okay? Que nós só conseguimos viver esse amor enxertados em Deus. Beleza? Segundo, passos para a santidade. A vida santa nos pede para confiar completamente em Deus para a sabedoria espiritual, rejeitando a sabedoria do mundo. A santidade dedica tempo e energia ao conhecimento do Senhor, escolhendo associar-se com outros crentes, ao invés de ser indevidamente influenciado pelos valores do mundo. Então, para que eu e você possamos andar em santidade, nós precisamos confiar completamente no Senhor. Saber que o que Deus tem para a nossa vida, nos ensina, nos orienta, é o melhor, certo? E assim viver uma sabedoria espiritual. O que é sabedoria? Sabedoria, eu já falei em vários vídeos aqui, é colocar em prática um conhecimento adquirido numa informação. Então, por exemplo, você vai ter oportunidade, eu vou falar mais no final do vídeo, como você baixar os slides dessa aula aqui. Então, os slides dessa aula são uma informação. Que no momento em que você ler esses slides e no momento que eu estou te explicando aqui no vídeo, você está adquirindo conhecimento. Então, só os slides são informação. Quando você ler os slides ou quando você assistir ao vídeo, como você está assistindo, essa informação se transforma em conhecimento. Legal. Nós somos cheios de conhecimento. Né? Do colégio, da faculdade, do trabalho, da vida comum, da palavra de Deus. Porém, quando eu coloco em prática esse conhecimento, eu me torno sábio. Então a sabedoria espiritual vem quando eu pratico o conhecimento que eu obtive em Deus, na palavra de Deus. É o que nós estamos fazendo agora. Quando você, lembra, estamos estudando fundamentos e ensinos para colocar em prática na caminhada cristã, para que nós possamos crescer espiritualmente. Quando nós vamos crescer espiritualmente e termos sabedoria espiritual?
quando nós praticarmos esses ensinamentos. Então, o que nós precisamos fazer? Confiar completamente que a palavra de Deus é a verdade e praticar o que a Bíblia nos ensina e rejeitar a sabedoria do mundo, ok? O conhecimento das coisas do mundo, ciência, as coisas de trabalho, que você aprende no colégio, tudo isso é muito importante. Porém, isso precisa ficar sujeito à sabedoria espiritual, certo? Então, quem é santo precisa dedicar tempo e energia no conhecimento do Senhor, escolhendo associar-se com outros crentes ao invés de ser indevidamente influenciado pelos valores do mundo. E desculpa não vou te pedir desculpa por isso não, mas muitas vezes você se permite ser influenciado pelos valores do mundo e ao invés de você influenciar as pessoas que o Senhor permite estar ao teu redor para que você compartilhe o Evangelho de Cristo, o Evangelho da salvação, você está sendo contaminado. Então, se você está se permitindo ser contaminado ao invés de você influenciar as pessoas pela sabedoria alcançada em Deus, tem alguma coisa errada, você não concorda comigo? E, numa boa, você ou eu fazendo isso, falo por mim, de mim também, das oportunidades que eu tive de pessoas próximas de eu, em dado momento, não ter compartilhado do Senhor, eu tenho responsabilidade sobre essas vidas. E a minha oração para as pessoas com quem eu não tenho contato mais hoje em dia é de que elas tenham sido alcançadas, né? De que elas tenham sido alcançadas, de que Deus tenha usado de outras pessoas para anunciar o Evangelho a elas, porque certamente eu já desperdicei oportunidades de anunciar o Evangelho, provavelmente você também. Então, só que muitas vezes se deixa de anunciar a verdade com medo de como é que a pessoa vai reagir, de você ser rejeitado, e na verdade você está influenciado pelos valores do mundo, e você está cada vez mais distante de Deus. Você precisa se arrepender. 1 Coríntios 1, 25 a 29. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. A loucura de Deus é mais sábia do que os homens. A fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Então, reconheça que não existe dinâmica espiritual em simples habilidades humanas. Compreenda que Deus usa aquilo que sem sua presença é ineficaz. Então, nós dependemos de Deus. Nós precisamos reconhecer que toda essa dinâmica espiritual das coisas que o Senhor move, elas não são baseadas na habilidade que eu tenho, ou que você tem, ou que qualquer outra pessoa tem. Nós precisamos compreender que eu, se não tiver Deus na minha vida, eu sou ineficaz, entendeu? A minha habilidade humana, sem Deus, é ineficaz, não tem ineficácia, não vai produzir efeito, não vai produzir fruto. Eu dependo de Deus. E tem gente que às vezes lê esse texto aqui, entende que Deus escolhe as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, é que Deus vai fazer qualquer coisa, inclusive se for contrária à sua palavra, para que envergonhe os sábios religiosos, cristãos, e que
para que ele possa ganhar pessoas, né? Não é isso. A Bíblia não está dizendo isso. A Bíblia está dizendo as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Que sábios são esses? Os sábios do mundo, né? A Bíblia não está falando que Deus usa as coisas estranhas, avessas ao Evangelho, para que ele possa, então, envergonhar os sábios na palavra de Deus. Então é outra coisa. É outra coisa, né? Primeiros Coríntios 2, 13 a 16. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Ou em algumas traduções, porém o homem espiritual discerne todas as coisas, mas ele não é discernido por ninguém. Pois quem conhece a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então reconheça que a mente natural não pode compreender ou receber o Espírito Santo. Então, são coisas espirituais com coisas espirituais. Saiba que só com valores espirituais. Saiba que só que os espiritualmente vivos podem discernir a sabedoria espiritual. Ok? 1 Coríntios 7, 29 a 31. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia, o que resta é que não só os casados sejam como se não fossem, mas também os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo como se deles não usassem, porque a aparência deste mundo passa. Então lembre-se de que os valores terrenos são transitórios e abrace os eternos. Isso é óbvio para você, certo? Nós estamos aqui, nesse plano. Nossos pés estão aqui nessa terra, certo? Enquanto peregrinos. Porém, o nosso coração e a nossa mente, nossos pés estão aqui na terra, só que o nosso coração e a nossa mente precisam estar nas coisas eternas. Entendeu? 1 Coríntios 15, 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. E isso é uma realidade, porque eu já vivi isso. É verdade porque a palavra fala, e eu sou testemunha de que isso é verdade, porque eu já vivi. Reconheça que mais associações influenciam sua conduta em direção ao mal. Isso é notório. Bom, vamos para o terceiro tópico, só que vou fazer o seguinte. Vou encerrar esse vídeo por aqui e nós continuamos no próximo vídeo.